Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje iremos abordar a respeito da avaliação e o tratamento da articulação do quadril. Só que antes de continuarmos com esse vídeo, eu gostaria de esclarecer para vocês que essa videoaula ela será dividida de duas formas. A primeira, iremos abordar a respeito das características da articulação do quadril, as principais afecções músculo-esqueléticas que acometem essa articulação, como tratar, como avaliar, e numa segunda instância, ou seja, numa segunda parte, será postado num próximo vídeo, a questão relacionada aos testes especiais para a articulação do quadril. Muito bem. Então, falando um pouquinho a respeito da anatomia, podemos dizer que a articulação do quadril, ela é uma articulação sinovial esferoidal com 3 graus de liberdade. Então, se formos fazer uma analogia com a articulação do ombro, essas duas articulações são bem semelhantes, elas são iguais. São articulações sinoviais, esféricas e triaxiais, ou seja, com 3 graus de liberdade. A diferença está exatamente aqui. Então, enquanto na articulação do quadril, que podemos dizer que é uma articulação puramente estável, por que ela tem essa estabilidade? Porque temos a cabeça femoral bem encaixada aonde? No acetábulo. Algo que não observamos na articulação do ombro, onde temos uma cavidade glenoide, como se o meu polegar aqui fosse a cavidade glenoide, muito pequena, muito rasa e uma cabeça humeral extremamente grande. Então, podemos dizer que, em virtude dessa disparidade, essa morfologia da articulação, como já observamos em aulas anteriores, a articulação do ombro ela acaba tornando-se a articulação mais instável do corpo humano. Por isso que ela é muito susceptível aos traumatismos. Um exemplo seria o quê? As luxações de ombro. Por outro lado, a articulação do quadril, podemos dizer que é uma das articulações mais estáveis do nosso corpo, em virtude desse encaixe perfeito da cabeça femoral no acetábulo. Ok? Então, aqui já seria a principal diferença que temos entre o quadril e a articulação do ombro. Muito bem. Então, quando passamos para a avaliação do quadril, algumas questões são importantes, tanto para a gente avaliar. Então, nessa questão, a gente sempre leva em consideração a parte subjetiva, que seria o quê? O interrogatório ao paciente, e depois a parte objetiva, que é o que a parte justamente para quem? Para a nossa análise clínica. Então, observe alguns dados que são importantes na nossa avaliação do nosso paciente com quadril. Primeiro, qual a idade do paciente e qual a sua ocupação? Isso é extremamente importante saber a ocupação, a idade do paciente. Se trauma esteve envolvido, qual foi o mecanismo de lesão? Como aconteceu? Ok? Quando, onde, como que isso, esse efeito levou a uma lesão a nível do quadril. Depois, presença de dor, onde, qual tipo? É uma dor difusa, ou seja, uma dor mal localizada, é contínua, essa dor irradia, existem posturas ou ações que aumentam ou diminuem a dor, e quais os movimentos que o paciente sinta que são fracos ou anormais. Então, tudo isso tem que ser questionado para o nosso paciente. Além destes, qual a atividade usual e de lazer do paciente? Então, são questionamentos extremamente importantes que devemos realizar para o nosso paciente na avaliação da articulação do quadril. Bom, aqui então, dentro ainda da avaliação, essa foto ela foi retirada do Dutton e ela mostra algumas causas potenciais de dor
no quadril. Então, ele cita várias aqui, não vamos mencionar todas, evidentemente, mas eu destaco aqui principalmente as dores a nível da cartilagem articular, cuja a causa pode ser uma lesão condral ou até mesmo uma artrose de quadril. Os distúrbios na infância, aqui eu destaco principalmente a chamada necrose avascular do quadril ou doença de Peters ou doença de Legg-Calvé-Peters. Depois temos inflamações, os processos inflamatórios da articulação, cujas causas, bursite trocantérica, bursite do músculo psoas ilíaco, tendinites e sinovite. E aí depois podemos também ter as lesões de cunho traumático, que seriam os esforços repetitivos, tá? Que aqui entram as fraturas por estresse do fêmur, as distensões musculares, que será abordado em uma próxima aula. E aí depois temos parte sistêmica, que entra as questões das doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, traumas e doenças vasculares. Aqui, então, se formos observar, apresenta uma relação direta com a primeira causa de dor a nível do quadril, que seria a parte da cartilagem articular, as lesões condrais e também os distúrbios a nível da infância, a doença de Legg-Calvé-Peters, que, como já comentamos, é a necrose avascular do quadril. Bom, então aqui, isso aqui já é conhecido de vocês, tá? Então toda a avaliação ela é dividida na parte subjetiva, onde coletamos dados a respeito do histórico do paciente, e a parte objetiva, que entra todo o nosso arsenal de avaliação clínica, palpação, goniometria, perimetria, testes especiais, provas de funções musculares e afins. Bom, ainda dentro da anamnese, a identificação do paciente. Então, observem nesse fluxograma que foram listados alguns dados que são importantes a gente obter dentro da nossa avaliação fisioterapêutica. Exemplo, o sexo. Tá? Então, existem algumas doenças que acometem a articulação do quadril que apresentam uma predisposição maior em um gênero em comparação ao outro. Um exemplo é a artrite reumatoide, que observamos uma maior distribuição em mulheres, e a doença de Legg-Peters-Calvé, a necrose vascular do quadril, que é muito comum em homens. A idade dispensa comentários, ok? Então, a gente costuma observar as doenças de cunho degenerativo. Um exemplo seria a osteoporose em idosos. A profissão, ok? Dentro da profissão, observe que o tipo de atividade física do indivíduo pode estar intimamente relacionado com o tipo de doença apresentada. Um exemplo, as bursites trocantéricas e as contraturas do músculo piriforme. E aí depois, dois dados também, que são clássicos na nossa avaliação, que seria a história da doença atual e a história da doença pregressa, ou seja, uma doença de base que hoje possa estar influenciando na nossa articulação do quadril. Bom, partindo já para uma parte mais objetiva, uma questão que é extremamente importante observarmos na avaliação do quadril seria a questão relacionada à obliquidade pélvica. O que seria uma obliquidade pélvica? Então, observem que, em condições normais, as cristas ilíacas elas estão no mesmo nível ao exame físico. Em contrapartida, quando elas estiverem em níveis diferentes, ou seja, desniveladas, a literatura chama isso de uma obliquidade pélvica. É justamente quando as cristas ilíacas não estão niveladas, não estão simétricas. Essa condição ela pode ser causada por algumas doenças, como
escolioses, como contraturas do quadril, ok? As contraturas mais comuns que observamos no quadril seriam as contraturas em adução e flexão do quadril, ok? Então, essas condições de escoliose e contraturas podem levar a um desnivelamento pélvico, um desnivelamento das cristas ilíacas, o que chamamos de uma obliquidade pélvica. Muito bem. Bom, um dado também que é extremamente importante, que às vezes a gente observa nos nossos pacientes, seria os pacientes que apresentam uma dor na coluna vertebral versus uma dor a nível do quadril. Isso chamamos de um diagnóstico diferencial. Então, como diferenciar um indivíduo que apresenta uma dor na coluna, tá, de um indivíduo que apresenta uma dor a nível de quadril? Então, observe, aqui tem duas maneiras, tá? Podemos dizer uma maneira mais subjetiva e uma maneira mais objetiva. Então, observem que a maioria dos pacientes com patologias a nível do quadril, eles irão descrever dor anterior ao quadril ou junto à região do trocânter maior, do trocânter, do grande trocânter, certo? Então, essa aqui já é uma dica. Pacientes, vou repetindo, pacientes com patologias no quadril, eles irão descrever dor anterior no quadril ou junto à região do trocânter e, em alguns casos, essa dor ela pode irradiar para a região da virilha, certo? Então, essas seriam as características de um paciente que apresenta uma dor a nível de quadril. Por outro lado, pacientes que apresentam dor a nível da coluna vertebral, habitualmente essa dor envolve as nádegas e a parte posterior da coxa. Então, aqui um exemplo de indivíduos que apresentam dor a nível da coluna vertebral é a chamada ciatalgia, a lombociatalgia, ok? Então, vamos repetir. Pacientes com dores no quadril, eles irão descrever um padrão de dor anterior junto à região do grande trocânter, e essa dor ela pode também, além de ser anterior, ela pode irradiar para a região da virilha. Em contrapartida, os pacientes que apresentam dores a nível da coluna vertebral, vamos tomar aqui como exemplo a coluna lombar. Habitualmente, essa dor ela envolve as nádegas, irradia para a parte posterior da coxa, podendo chegar até a nível de maléolo medial. Então, isso daqui, se a gente for analisar, basicamente é o trajeto do nosso nervo ciático, ok? As chamadas ciatalgias. Bom, no início dessa explicação, eu falei que tem duas maneiras, tá? Uma maneira subjetiva, que é o que a gente expôs, porém, existe um teste especial, que é o chamado arco doloroso da coluna lombar, que veremos quando abordarmos a coluna. Tá? Então, o arco doloroso da coluna lombar, ele apresenta alguns graus, é um teste puramente objetivo, e você, dependendo desses graus, você tem condições de dizer se é uma dor a nível de quadril ou se é uma dor a nível de coluna lombar, propriamente dito. Evidentemente que o arco doloroso da coluna lombar ele envolve principalmente as afecções do nervo ciático. Então, é uma maneira de você saber se essa afecção do nervo ciático é causada, por exemplo, por uma síndrome do músculo piriforme ou por uma hérnia de disco. Só que, como eu mencionei, essa será uma parte que será mencionada em um próximo vídeo, em uma próxima videoaula. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos adiante. Bom, então, para reiterar o que mencionamos,
Eu também aqui tirei mais um print, mais uma foto do Dutton, e ele mostra alguns exemplos de diagnóstico diferencial para dor na área do quadril ou das nádegas. Então vejam que ele cita aqui a área de virilha, ok? E podemos achar aqui, ó, as dores na virilha são dores características de artrites, artroses de quadril, bem como fraturas do colo do fêmur. Então, esses indivíduos aqui, eles irão apresentar dor na parte anterior do quadril, ok? Podendo irradiar para a região de virilha e também para a parte anterior da coxa. Bom, aqui também é um diagrama retirado do Dutton, que ele irá mostrar justamente como a gente avaliar a questão relacionada à amplitude de movimento do nosso paciente. Então, ele apresenta duas maneiras aqui de se avaliar, certo? Ele começa com a amplitude do movimento ativo, ok? E aí ele pede para avaliar o padrão de restrição, a quantidade do movimento, a qualidade do movimento e a disposição do paciente para realizar essa técnica. Evidentemente que aqui está um pouquinho ruim, tá, pessoal, para vocês visualizarem, mas eu acho que depois, no computador de vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, veja que dentro da amplitude do movimento ativo, o indivíduo pode estar apresentando um movimento reduzido da articulação. E esse movimento reduzido pode ser em virtude de um padrão capsular e de um padrão não capsular e de um padrão capsular. Se a restrição do movimento é causada por um padrão capsular, a suspeita seria de quem? De corpos livres na articulação do quadril. Um exemplo, os osteófitos, tá? Causadas por doenças degenerativas. Então, para isso, há necessidade de testes de diferenciação, ok? Que irá avaliar o teste de mobilidade articular, a sensação final do movimento, ou o end feel, a avaliação também por intermédio da palpação e testes neurodinâmicos, ok? E aí depois ele faz as subdivisões. Por exemplo, se o teste de normalidade articular ele estiver reduzido, ele sugere trabalhar com as chamadas mobilizações articulares. Se for normal, avaliar a sensação final do movimento, o end feel, ok? Bom, com relação ao end feel, a sensação final do movimento, esse movimento encontra-se normal para a articulação, e aí a gente tem que avaliar o deslizamento articular, ou anormal, ok? Aqui a gente pode ter o quê? Um padrão capsular alterado, um padrão elástico alterado, e para isso o Dutton sugere técnicas para avaliação de tecidos moles. Muito bem. Por outro lado, se essa redução do movimento for por intermédio de um padrão capsular, ok? Isso aqui é uma suspeita de lesões puramente intraarticulares, um exemplo, artrites, artroses, então ele cita aqui as osteoartroses de cunho traumático e não traumático, ok? E também as chamadas artrites, as artrites inflamatórias, as artrites idiopáticas, a própria doença de Peters. Então, ele sugere para que se faça uma avaliação de um padrão capsular a nível de artrites inflamatórias, a nível de lesões vasculares, por intermédio de diagnóstico por imagem ou através de exames laboratoriais, também para descartar uma possível afecção autoimune. Muito bem. Bom, então, como eu havia mencionado no início dessa videoaula, os testes especiais para a articulação do quadril serão demonstrados em um próximo vídeo,
ok? Então, tão logo eu vou estar postando um vídeo justamente mostrando os principais testes para a articulação do quadril. Muito bem. Bom, com relação ao tratamento fisioterapêutico, eu procurei listar as principais afecções que acometem a articulação do quadril. Então, aqui em destaque, temos a chamada doença de Legg-Calvé-Peters ou necrose vascular do quadril. Depois, as bursites de quadril, cuja divisão aqui temos as bursites trocantéricas e as bursites isquiáticas. E, por último, a síndrome do piriforme, ok? Eu dou um destaque aqui na síndrome do piriforme, que ela será abordada também quando a gente falar da coluna vertebral, principalmente a coluna lombar. Mas ele entra também como um tópico a nível do quadril. Muito bem. Bom, aqui temos uma tabela mostrando os achados físicos em algumas das causas mais comuns de dor também no quadril e na coxa. Então, como a gente já tinha mencionado, temos artrite do quadril, fraturas, lesões do músculo piriforme, tendinite do glúteo máximo, máximo e médio, bursite trocanteriana, ok? As lesões e depois as lesões traumáticas, como distensões ou contusões do quadríceps, distensões dos isquiotibiais e as fraturas. Vejam que um paciente que apresenta uma doença degenerativa do quadril, do tipo osteoartrite, ele apresenta uma sensibilidade sobre a cápsula na parte anterior do quadril, ou seja, corroborando com o que mencionamos anteriormente, tá? Assim como as fraturas de quadril, ok? A bursite trochanteriana, normalmente o paciente irá apresentar sensibilidade sobre a região lateral do trocânter maior, ok? Presença de estalidos, crepitações, e pode apresentar um teste de Ober, que veremos no próximo vídeo, principalmente para o tracto iliotibial. Então, aqui mostrando exatamente os principais achados físicos e algumas causas de dores mais comuns na articulação do quadril. Então, repetindo, as doenças degenerativas, as lesões traumáticas, como fraturas, distensões e as lesões das bursas, as bursites trocantéricas, e aqui poderíamos citar também a bursite isquiática, ao qual o paciente sente dor na parte posterior do glúteo, principalmente quando ele senta em regiões rígidas. Muito bem. Então, falando da primeira afecção da articulação do quadril, a chamada doença de Legg-Calvé-Peters, ou coxa plana ou coxa vara. Então, podemos encontrar na literatura esses vários nomes. Doença de Legg-Calvé-Peters, ou também somente doença de Peters, coxa plana, coxa vara ou necrose avascular do quadril. Muito bem, vamos entender um pouco essa doença. Então, fisiopatologicamente falando, a doença de Peters ela é caracterizada por uma diminuição do suprimento sanguíneo na cabeça femoral. Okay? Em virtude desse insulto vascular, faz com que ocorra na cabeça femoral um achatamento, certo? Então, é como se a cabeça femoral ela sofresse um colapso. E em virtude desse colapso, ela sofre o quê? Uma deformidade. Então, por isso que a literatura menciona também como coxa plana ou coxa vara, porque ela pode levar a uma deformidade nessa cabeça femoral. Então, vejam que ela é comum em crianças na idade de 5 a 12 anos. Basicamente consiste em uma interrupção do suprimento sanguíneo que leva a uma isquemia da cabeça do fêmur. E em virtude dessa isquemia, desse insulto, o que vamos observar? Uma
necrose avascular da cabeça femoral. É mais comum no sexo masculino, ok? Então, nada impede que, por exemplo, crianças do sexo feminino possam vir a ter esse tipo de lesão. Porém, observa-se uma maior distribuição no sexo masculino. Bom, como objetivos, então, aqui já antecipando um pouco, quais seriam os objetivos de tratamento? Primeiro, a prevenção de deformidades na cabeça femoral. Depois, intervir nos distúrbios de crescimento, manter a mobilidade articular e conter o quadro álgico. Então, é uma doença que causa muita dor no paciente. Então, dos principais objetivos aqui é procurar conter este quadro álgico. Muito bem. Então, vejam, tá, pessoal? Aqui, ó, temos 3 situações mostrando a angulação do colo femoral. Então, vejam que no indivíduo normal, normalmente essa angulação entre a parte proximal do fêmur e o colo do fêmur, esse ângulo gira em torno de 125 graus, ok? Por outro lado, quando essa angulação ultrapassa os 125 graus, isso é chamado de uma coxa valga. E quando essa angulação é menor do que 125 graus, isso é denominado o quê? Uma coxa vara. Então, a necrose avascular do quadril, ela leva desculpe aqui o desenho, tá? A gente ficou horrível, mas só para enaltecer para vocês que uma coxa vara, ela é desencadeada em virtude de quê? De uma interrupção do suprimento sanguíneo da cabeça femoral. Ok? Então, essa alteração, esse achatamento que observamos na cabeça femoral, isso pode levar com que o indivíduo venha a ter o quê? Uma coxa do tipo vara. Muito bem. Bom, então aqui, agora mostrando um pouco da fisiopatologia da doença, então observe que temos aqui cabeça femoral, a articulação e no no colo femoral, temos a chamada artéria circunflexa, ok? Essa artéria circunflexa, então, ela é dividida na artéria circunflexa medial, a lateral, ok? E a parte anterior. Bom, essa artéria, então, circunflexa, que é um ramo da artéria femoral, ela é responsável por todo o aporte sanguíneo do colo femoral e da cabeça femoral. Então, quando acontece uma interrupção, ok? Que não se sabe, muitas dessas questões relacionadas à doença de Péteras pode ser relacionado como uma doença idiopática, ok? Não apresenta uma causa específica, mas quando temos a interrupção do aporte sanguíneo, vejam, aqui temos uma cabeça femoral normal, comparem com essa cabeça femoral. Então vejam que ela fica completamente o quê? Deformada. Ocorre um achatamento dessa cabeça femoral, levando à condição que observamos no slide anterior de uma coxa plana ou uma coxa vara, ok? Então, o principal mecanismo fisiopatológico seria o quê? Uma interrupção do aporte sanguíneo de quem? Do colo femoral e da cabeça femoral. Muito bem. Bom, então aqui seria uma representação retirada de um artigo de revisão, ele mostrando as 3 fases da necrose avascular do quadril. Então, observem que na primeira fase temos o quê? Uma diminuição, uma interrupção do suprimento sanguíneo das artérias que levam
a irrigação sanguínea da cabeça femoral, da cartilagem e do osso subcondral. Muito bem. Só que o que acontece? Já vimos anteriormente que essa interrupção do aporte sanguíneo faz com que a cabeça femoral fique o quê? Com uma deformidade, um achatamento. Observem a cabeça femoral no início, no estágio inicial e depois na fase intermediária. Temos um achatamento. Só que aqui, gente, olha só que dado curioso, certo? Essa cabeça femoral, no início, ela está sofrendo o quê? Uma interrupção do aporte sanguíneo, o que vocês podem observar aqui representado pelo X. Porém, com a evolução da doença, depois ocorre uma revascularização, que também é um pouco inconclusivo o porquê que acontece essa revascularização da cabeça femoral. Só que o que acontece? Quando ocorre essa revascularização, acaba sendo tarde demais, porque a cabeça femoral ela já está lesionada, já está achatada, ok? Observamos fraturas do osso subcondral, ok? Diminuição da cartilagem, certo? E também depois, com a evolução da doença, olha o que acontece. Uma reossificação a nível de cartilagem, ok? Então, podemos dizer aqui que ocorre o quê? Uma ossificação em locais impróprios, tá? Algo que chamamos de uma ossificação ectópica. Então, de novo, tá, pessoal? Vamos recapitular. Primeiro, o primeiro estágio, temos o quê? Uma interrupção do suprimento sanguíneo a nível da cabeça femoral, afetando quem? A cartilagem, levando a uma necrose dessa cartilagem articular, que está representado em azul, e também temos uma diminuição do suprimento sanguíneo no osso subcondral, ok? Com a evolução da doença, ocorre uma revascularização, porém, já é observado a deformidade, o achatamento da cabeça femoral, e por último, temos o quê? A presença de uma maior deformidade e uma ossificação em locais impróprios, ok? Algo que chamamos de uma área residual e compressão seguida de uma necrose. Então, esse achatamento que acontece na cabeça femoral, nada mais, nada menos que seria o quê? Uma necrose avascular, em virtude da diminuição do aporte sanguíneo nessa articulação. Muito bem. Ok? Esse gráfico retirado do mesmo artigo de revisão, ele mostra aqui em verde, essa linha em verde está mostrando aqui o quê? Um quadril de um indivíduo normal, ok? E em vermelho, essa parábola está mostrando para vocês um indivíduo com necrose avascular do quadril. Então, o que ele tem? Temos aqui uma linha de base e ele mostra, tá, nesses dois períodos de tempo aqui, a área onde temos o maior risco de deformidades. E essa área, esse período com maior risco de deformidades, se a gente for observar no slide anterior, ela vai acontecer exatamente na idade que varia, que começa dos 5 aos 12 anos de idade, certo? Então, aqui temos o pico da doença, ok? A evolução dos 5 aos 12 anos de idade. E a área formada por esse período de tempo, temos o quê? A região com o maior risco de deformidades. Vale lembrar também, tá, gente, que essas deformidades, elas podem combinar com alterações da arquitetura também óssea. Quando eu falo em alteração da arquitetura, aqui a gente pode observar o que também? Microfraturas,
tá? Então, só recapitulando, mostrando, comparando, então, um quadril de um indivíduo são com um quadril de um indivíduo com necrose avascular do quadril. Muito bem. Aqui temos um raio-x, um antero-posterior do quadril, ok? Mostrando já o quê? Uma deformidade, um colapso da cabeça femoral. Então, se vocês observarem bem nessa região onde eu estou destacando, ok? Vejam que a cabeça femoral ela já está sofrendo o quê? Um achatamento. Ela teria que estar o quê? Circular. Ela está completamente achatada em virtude da lesão. Ok? Então, ó, aqui também vários raios-x mostrando um quadril com necrose vascular do quadril, do quadril, perdão, que é a doença de Peters. Então, vejam, comparem esse quadril, ok? O quadril direito com o quadril esquerdo. Então, temos aqui direito, esquerdo. Ok? Então vejam que praticamente não temos mais definição da cabeça femoral direita em comparação com a esquerda. A mesma coisa acontece nessa foto e nessa. Ok? O achatamento da cabeça femoral. Bom, vocês devem estar achando curioso essa órtese aqui, tá? Isso aqui é uma chamada férula abdutora, tá? E já iremos comentar nos próximos slides. É ainda controverso, tem profissionais que usam, tem profissionais que não utilizam, ok? Mas o objetivo dela aqui é justamente o quê? Manter esse quadril em abdução, tá? Justamente para evitar o movimento excessivo de adução do quadril, que é um dos movimentos que podem piorar, agravar o quadro do paciente. Ok? Então, aqui nada mais, aqui é uma órtese chamada de uma férula abdutora. Ok? Vamos adiante. Ó, aqui, tá, pessoal? Já é um indivíduo, ok? É uma criança com 11 anos de idade que o tratamento foi feito por intermédio de uma cirurgia. Então, ele colocou esse dispositivo, esse material de osteossíntese, que é o chamado Opa, não vai aparecer, vou escrever aqui. O chamado DHS. DHS é uma sigla, significa dispositivo dinâmico do quadril, ok? Vocês devem estar achando estranho. Poxa, Godinho, mas operar uma criança com 15 anos, isso não pode levar a uma alteração na epífise de crescimento ósseo? A resposta, sim, claro. Tá? Tanto é que quando a gente aborda as questões relacionadas à traumatologia, antes de se fazer qualquer padrão operatório numa criança, há que se ter o quê? O respeito nas placas epifisárias, justamente para que você não cause um fechamento precoce dessa placa epifisária. Tá? Então, aqui, gente, seria um tratamento de última instância, ok? Justamente para evitar a presença de fraturas, deformidades, com o total cuidado para que não ocorra o quê? Uma lesão na placa epifisária. Então vejam que esse quadril, olhem só essa cabeça femoral, ela bem acometida já de uma lesão por alteração do suprimento vascular neste quadril. Olhem só aqui, tá, gente? A mesma coisa. Aqui temos, então, uma criança, aqui já está fugindo um pouquinho que a gente mencionou. Sexo feminino, ok? Vejam o comportamento dessa cabeça femoral, ok? Nessas três imagens de raio-x. E aí, depois aqui, na ressonância magnética. Então, temos aqui o quadril normal, no T1, ok? A cabeça femoral normal, aparecendo bem o contorno osso. E observe que eu até coloquei uma flecha em azul, o quadril esquerdo, apresentando o quê? Um hipossinal.
Vejam que aqui a cabeça femoral, a cartilagem, encontra-se bem polida nessa imagem de ressonância magnética, algo que não podemos observar neste lado. Muito bem. Ok? Aqui também, tá, pessoal? É uma fotografia de um paciente com tratamento, tá? É uma outra modalidade de tratamento da doença de Peters, que é o chamado artrodistrator. O artrodistrator é um fixador externo, ok? Então vejam, cujo nome artrodistrator, ele causa uma tração, ok? Nessa cabeça femoral, justamente para favorecer o retorno da parte vascular desse quadril. E aqui temos a imagem raio-x. Então, essa imagem raio-x que vocês estão vendo, exatamente deste artrodistrator, que é uma das modalidades de tratamento de forma cirúrgica para o paciente com doença de Peters. Muito bem. Aqui, de novo, a férula abdutora, que a gente já mencionou anteriormente. E o tratamento, tá, pessoal? Então, vejam, como que a gente pode abordar esse paciente, ok? Aqui, então, o tratamento clínico. O aparelho abdutor, tá? A órtice abdutora, a férula abdutora. Vejam que eu botei ponto de interrogação, porque depende. Tem profissionais que usam, outros não usam. Praticamente, já podemos dizer que estão dando mais preferência para o artrodistrator do que mesmo as férulas, ok? Mas o intuito é causar uma tração nessa cabeça femoral, justamente para favorecer a vascularização e a utilização de um protocolo hidroterapêutico é aceito e bem-vindo. Okay? A hidroterapia, como eu já mencionei várias vezes, eu sou fã de hidro e para esses pacientes com uma lesão a nível de quadril, que a gente sabe que o quadril é uma articulação que suporta carga, e quanto mais carga for imposta a desse sujeito, pior é o prognóstico dele. Então, nada melhor que você programar um protocolo com a hidroterapia. Bom, o nosso papel como fisioterapeuta. Vejam, a fisioterapia depois da intervenção cirúrgica concentra-se no treino de marcha e na restauração da amplitude de movimento e da força muscular do quadril. Pessoal, atenção, ok? A gente mencionou ali anteriormente essa doença, tá? Só para vocês não pensarem que é uma doença só em crianças, ok? Ela pode evoluir também para a fase adulta. Tá? Então, você pode ter um paciente já adulto com esse tipo de lesão, com a doença de Peters. Ok? O tratamento com mobilização ativa tão logo for possível. Então, quanto mais ativo as mobilizações articulares de forma ativa, o paciente interagindo, quanto mais ele puder interagir com o tratamento, melhor o prognóstico desse indivíduo. Ok? Bom, passando para a segunda doença, temos a bursite. Como eu mencionei anteriormente, a bursite ela é dividida a bursite do trocânter maior e a bursite isquiática. Vejam que a bursite do trocânter maior, normalmente ela é causada por um encurtamento da banda iliotibial em decorrência de postura viciosa, principalmente em adução. Atenção, lembram lá, quando nos primeiros slides, quando falamos da obliquidade pélvica, falamos de uma postura viciosa em adução. As contraturas em adução do quadril, elas podem ser desencadeadoras de obliquidade pélvica e também uma bursite do tipo a bursite do trocânter maior. E aí temos também a chamada bursite do tipo isquiática, encontrada em profissionais que permanecem longos períodos sentados. Porém, é rara e é a mais fácil de se tratar. Então, olha só que coisa contraditória, gente. É uma bursite rara, é difícil acontecer, mas quando acontece é a mais fácil de tratar. Essa aqui é a que tem a maior distribuição, porém não é tão fácil de tratar. Normalmente o paciente fica tipo uma bola de neve, melhora e volta para o consultório. Ok? Bom, então aqui, gente, eu listo algumas modalidades, algumas sugestões de tratamento
que podemos utilizar num indivíduo com uma bursite de trocânter maior, ok? Então, primeiro de tudo, encontrar o mecanismo da causa. O uso da crioterapia nas fases agudas é aceitável, e aí o que acontece? Isso é interessante, a gente orientar o paciente a realizar a crio também em casa. Modalidades eletroanalgésicas, como o TENS, a corrente interferencial, o ultrassom pulsado, o laser, com o intuito de se tornar um recurso cicatrizante e anti-inflamatório. Nas fases crônicas, as diatermias elas podem ser aceitas, são importantes. Porém, cuidado com uma diatermia não causar uma reagudização do quadro, ok? E os alongamentos, principalmente da banda iliotibial. Então, aqui uma sugestão de tratamento num caso de um paciente com uma bursite trocantérica ou uma bursite do trocânter maior. Então, aqui um exemplo de um exercício para o alongamento da banda iliotibial, assim como esse aqui também, que foi retirada do Dutton, certo? Já a bursite isquiática, vejam que a conduta geral ela é semelhante à adotada no tratamento de uma bursite trocantérica. Contudo, aqui a ênfase é no alongamento do ilho psoas. Então, olha só, na bursite trocantérica, damos ênfase ao alongamento do tracto iliotibial, ok? Já na bursite isquiática, a gente tem que abordar principalmente o alongamento de ilho-psoas. É a ênfase que temos que dar nesse tipo de bursite. Muito bem. Então, aqui, alguns exemplos de alongamento do ilho-psoas, ok? Da musculatura adutora do quadril, deixando claro, tá, pessoal, que aqui são só exemplos, tá? Cada um pode adotar a sua melhor conduta para você abordar o paciente. São exemplos que a gente pode estar abordando. E aqui, gente, a síndrome do piriforme, tá? Então, como eu mencionei para vocês, o músculo piriforme, ok? Ele apresenta uma distribuição triangular, fato este que, perdão, em algumas literaturas mais antigas, esse músculo era chamado de músculo piramidal, ok? E observem que entre esse músculo está, em algumas pessoas, ou na maioria delas, podemos dizer, está passando o nervo ciático. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês me dizem? O que pode acontecer no nervo ciático em virtude de uma contratura desse músculo? Ok? Pensem na dor que esse paciente vai sentir. Então, gente, o músculo piriforme, ele é abordado aqui no quadril, a síndrome do piriforme, porém, ela também será abordada onde? Quando falarmos de coluna lombar, tá? Então, observe que o encurtamento desse músculo pode causar uma ciatalgia, pode ocorrer por alterações anatômicas, onde o ciático corre por entre as fibras do músculo piriforme. Então, como eu mencionei, uma contratura desse músculo vai levar ao quê? A uma irritação desse nervo e, com isso, a ocorrência de uma lombociatalgia. Propostas de tratamento. Correntes eletroanalgésicas, a fonoforese, tá, pessoal? Aqui seria a utilização do ultrassom com fármacos, tá? Um exemplo aqui pode ser os diclofenacos, que são amplamente vendidos em farmácias. A iontoforese, a utilização também de fármacos com a corrente galvânica, elas pode ser útil para esse tipo de lesão. O repouso é importante, ok? E priorizar também o repouso parcial sempre que possível. Então, aqui uma ideia de tratamento. Continuando também, tá? Nas fases crônicas, as diatermias, como por exemplo ondas curtas e o micro-ondas, eles podem ser úteis. E deixando claro, tá, pessoal? Procurar sempre trabalhar com as diatermias
pré-cinesioterapia, justamente para você preparar esse músculo para um alongamento, para uma outra abordagem. Então, sempre que possível, abordar pré-cinesioterapia. O uso posterior, por que eu digo isso? Porque o uso posterior dessas diatermias pode agudizar o quadro, e isso não é aceitável para o paciente. A cinésio, ela deve priorizar o alongamento do piriforme, ok? Abdutores e flexores do quadril necessariamente têm que ser fortalecidos e todo o fortalecimento deve ser prescindido e finalizado com alongamentos. Isso também a gente pode orientar o paciente a realizar em casa, dependendo do exercício. Aqui, um exemplo de um exercício de alongamento para o músculo piriforme. Ok? E por último, tá, pessoal, para finalizar, para não ficar muito longo, que já ficou, diga-se de passagem, ok? A propriocepção de quadril. Então, vejam que a melhor forma de efetuar-se a propriocepção de quadril é através de exercícios com bola suíça, tá? É uma boa dica. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com bola suíça, ok? Isso vai favorecer o estímulo de componentes extracapsulares, ok? O início deve ser precoce, tá? Mesmo não havendo apoio, pode-se trabalhar com propriocepção, manuseios que já servem como uma propriocepção. Perdão, mesmo não havendo apoio, pode-se trabalhar com manuseios, tá? Que já serve com exercício de propriocepção. Então vejam que a bola suíça ela trabalha a musculatura do quadril, ok? A região lombopélvica, e sempre ter uma progressão dos exercícios. Okay? Então aqui um exemplo de um exercício com bola que prioriza a flexão, a abdução do membro, tá? Exercícios com cama elástica também, com Bosu, pode também ser utilizados como maneira de se trabalhar a propriocepção do quadril. Então é isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula, tá? Então eu procurei abordar as principais afecções músculo-esqueléticas que compõem a articulação do quadril. Lógico que não são exclusivamente essas, existem várias, tá? Tem as doenças traumáticas, as doenças reumatológicas, que isso será abordado nas próximas videoaulas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Deixem os seus comentários, as suas sugestões. Procurem sempre que possível ativar o sininho de notificação para sempre que tiver um vídeo novo vocês ficarem sabendo, tá bom? E aí, como eu mencionei para vocês, a parte 2 da videoaula é justamente a questão relacionada aos testes especiais do quadril. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus. E é isso. Muito obrigado.